Zodiac, a symbol that now stands for He terror. calls himself Zodiac. The hunt for the killer turns up nothing. This is the start of a random killing spree. Psychopath who kills for the thrill of publicity. The Zodiac killer seems to crave publicity. He sent letters and cryptograms to newspapers and the police, recounting his crimes, threatening more murders, and making Bay Area residents very edgy. The psychotic killer has already murdered 5. No dia 20 de dezembro de 1968, na Califórnia, mais precisamente na estrada do Lago Herman, 2 adolescentes, David Faraday e Betty Lou Jensen, foram assassinados por volta das 23h10, quando um homem matou-os a tiro. David morreu dentro do carro com uma única bala na cabeça, enquanto Betty conseguiu fugir, mas acabou por morrer a aproximadamente 24 metros do carro. A investigação policial na altura viu a possibilidade de este ser um homicídio devido a uma situação com drogas, mas foi rapidamente visto que não era disso que se tratava, tal como foi colocada a possibilidade de um outro adolescente ter cometido estes atos devido a ter tido uma relação amorosa com Betty. Mas o mesmo tinha um alibi e concluíram que não era o responsável pelo tiroteio. A investigação não produziu nenhum suspeito fiável, sendo que uma das únicas pistas que tinham era de uma testemunha que disse ver um Chevrolet com uma cor clara sair do local do crime. A procura continuou sem qualquer desenvolvimentos até que 7 meses mais tarde, na noite de 4 de julho de 1969, no parque de Blue Rock Springs, um novo casal, constituído por Michael Majeu e Darlene Ferrin, foram vítimas de um ataque com algumas semelhanças ao ataque da estrada do Lago Herman. Contudo, desta vez uma das vítimas saiu com vida do ataque. Majeu indicou às autoridades que, enquanto ele e Darlene estavam no carro, perto de 5 minutos antes, o mesmo carro tinha parado ao lado deles, e Majeu questionou a Darlene se conhecia o homem que se encontrava nesse mesmo carro, ao qual a mesma apenas disse: "Oh, não ligues." Majeu não conseguiu perceber se de facto Darlene conhecia ou não esse homem. O que é certo é que o assassino, enquanto dirigia-se para o carro, ouviu Majeu a gemer com dores, assim sendo voltou atrás e voltou a disparar 2 tiros em cada um deles. Então aí voltou para o seu carro e foi-se embora. Majeu, ainda consciente, conseguiu ver a cara do homem de perfil e acabou por descrevê-lo como cerca de 1,73 m de altura e deveria pesar pelo menos 88 kg. Exatamente às 0h40, a partir de um telefone público, um homem contactou a polícia de Vallejo, onde indicou que queria reportar um crime. O homem começou a descrever o duplo assassinato, onde indicou que a 1,5 km a este da Columbus Parkway, na direção de um parque, iriam encontrar 2 adolescentes num carro castanho. Indicou também qual a arma com qual disparou, sendo ela uma Luger de 9mm. Por fim, mencionou apenas que também tinha matado os outros adolescentes do ano passado. Certamente ainda se questionou a autenticidade desse telefonema, mas no dia 31 de julho de 1969 essas dúvidas foram tiradas, porque 3 cartas foram enviadas a 3 jornais diferentes, sendo eles o Vallejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner, onde o assassino colocou nessas cartas factos que apenas ele e a polícia iam ter acesso, confirmando assim a sua identidade. Dias mais tarde, no dia 4 de agosto, envia a sua segunda carta à polícia com mais detalhes sobre os assassinatos, onde também se autotitula como o Zodíaco pela primeira vez. O terceiro ataque do Zodíaco aconteceu 27 de setembro de 1969, perto do Lago Berryessa, quando Brian Hartnell e Cecilia Shepard estavam num passeio e decidiram parar para fazer um piquenique. Então deslocaram-se para a margem do lago quando repararam num homem. Segundo Brian, o homem agachou-se entre 2 árvores antes de chegar ao casal, onde colocou um capuz com buracos para os olhos e, abaixo, na zona do peito, continha o símbolo do Zodíaco. Foi este o esboço dado na altura por Brian. O homem falou com o jovem casal, onde pediu dinheiro e as chaves do carro porque queria ir para o México, tendo dito ao casal que era um prisioneiro que tinha escapado e matado um guarda. Após terem dado os objetos, o mesmo ordenou que Cecilia amarrasse Brian
e depois amarrou-a. Então aí disse que tinha que esfaqueá-los. Brian conseguiu resistir aos 6 esfaqueamentos por parte do Zodíaco, enquanto Cecília não conseguiu resistir aos 10 esfaqueamentos, morrendo no hospital 2 dias depois. O Zodíaco, também no local do crime, deixou escrito na porta do carro o seguinte: Valerro, no local dos crimes, 12/20/68, data do assassinato na estrada do Lago Herman, 7/4/69, data do assassinato em Blue Rock Springs, de setembro, dia 27, 1969, 6h30, por faca, a mencionar aqui a arma do crime. Ao menos aqui temos uma prova clara que o Zodíaco é americano, porque quem é que coloca o mês primeiro em vez do dia? Enfim. Às 19h40, uma chamada chegou ao departamento policial de Napa através de um telefone público, onde se ouviu: Quero reportar um assassinato. Não, um duplo assassinato. Estão a 2 milhas a norte de Park Headquarters. Eles estavam no Volkswagen Karmann Ghia. A descrição dada pelas vítimas foram as seguintes: um homem que teria entre 1,72 m a 1,82 m de altura, na casa dos 30 anos, e trazia com ele roupa escura e óculos escuros. Uma análise feita pela polícia ao local do crime veio a descobrir uma série de pegadas com o tamanho da mesma, sendo entre o número 43 e 44, e eram de umas botas de estilo militar que apenas podiam ser adquiridas em postos militares. Mesmo com estas informações, não foi encontrado nenhum culpado. Na noite de 11 de outubro de 1969, Paul Stine, um taxista de São Francisco, foi assassinado com um único tiro na cabeça na rua de Washington e Cherry. Testemunhas viram um homem no banco da frente a roubar a carteira e chaves após o ataque. O mesmo cortou ainda um pedaço da camisa que Stine tinha e ensopou no seu próprio sangue e saiu do local calmamente. Testemunhas chamaram a polícia e indicaram o sucedido, contudo a informação que depois foi passada aos agentes foi de terem visto um homem de cor negra. Consequentemente, quando 2 polícias que se dirigiam ao local viram um homem corpulento caucasiano perto da zona do crime, não suspeitaram de nada, sendo que o reporte tinha sido de um homem negro. Após chegarem ao local do crime é que foram atualizados acerca da aparência do suspeito, sendo um adulto caucasiano. Mais tarde, o próprio Zodíaco veio a informar que se a polícia fosse mais competente, teria-o apanhado nessa mesma noite. Um dos agentes descreveu o homem que encontraram pelo caminho como tendo perto de 1,77 m e entre os 80 e 90 kg. Já no local do crime foram encontradas várias impressões digitais dentro e sobre o táxi, contudo nenhum suspeito foi identificado. 2 dias depois do assassinato, uma carta chegou ao San Francisco Chronicle, onde o Zodíaco confessa que tinha morto Stine e, como prova, enviou também parte da camisa do mesmo, ainda manchada no sangue da vítima. Ao todo foram enviados 3 pedaços da camisa de Stine, contudo 670 cm² continuam sem ser contabilizados. Também na carta enviada, o Zodíaco ameaçava um outro ataque, dizendo: crianças são bons alvos. Penso que um dia de manhã vou atacar um autocarro escolar. Basta disparar contra o pneu da frente e matar as crianças à medida que elas vão saindo. Até agora, a polícia tinha-se apercebido de certos padrões que o Zodíaco usava nos seus ataques, nomeadamente os ataques eram efetuados a jovens casais, após o pôr do sol, durante os fins de semana, perto ou dentro dos carros das vítimas e eram efetuados em zonas remotas. Se agora ele podia não seguir esse padrão e matar uma pessoa aleatória de 29 anos num táxi no meio da rua, então a ameaça de matar crianças podia ser bem real. Felizmente, nenhum ataque do género ocorreu. Vamos ver agora algumas pessoas que possivelmente foram alvos de um ataque do Zodíaco, porém nunca foi possível confirmar estes mesmos ataques. Comecemos com provavelmente o primeiro ataque do Zodíaco. Cherry Jo Bates, uma estudante de 18 anos, foi esfaqueada até à morte e quase decapitada no dia 30 de outubro de 1966 na faculdade de Riverside City. Apenas foram feitas ligações alguns anos mais tarde, tendo em conta o modus operandi idêntico ao do Zodíaco, e tendo em conta que 6 meses após a morte de Bates foram enviadas cartas à empresa de Riverside e à família de Bates, onde continha o texto a dizer que Bates tinha que morrer, e haverão mais. Z.
Não é certo se o Z seria do Zodíaco ou se era apenas um adolescente a tentar parecer fixe. Tendo em conta que o Zodíaco de facto gostava de mexer em cartas, é fácil de perceber o porquê da ligação entre Bates e as outras vítimas do mesmo. Porém, nunca foram encontradas provas concretas disso mesmo. Kathleen Jones. Na noite de 22 de março de 1970, Kathleen estava a conduzir com a sua filha de 10 meses ao seu lado, quando um homem começou a buzinar e a piscar as luzes dos faróis. Ela encostou na berma da estrada e foi abordada pelo homem que estacionou atrás dela. O homem disse que a roda traseira estava solta e que se Kathleen pretendesse, o mesmo podia arranjá-la. Kathleen aceitou, o homem fez o seu trabalho e foi-se embora. Quando Kathleen voltou à estrada, quase imediatamente a roda disse adeus ao carro. O homem voltou atrás e disse que podia levar Kathleen até a bomba de gasolina mais próxima, e a mesma aceitou. Contudo, durante a viagem, o homem passou por várias sem nunca parar. Finalmente, o homem parou o carro e Kathleen aproveitou para fugir com a sua bebê para um campo próximo. O homem observou-a durante algum tempo, mas acabou por desistir e fez-se à estrada. Não sabemos ao certo o que aconteceu durante a viagem nem após a fuga de Kathleen, sendo que existem várias versões contadas pela mesma, onde numa delas o homem ameaça matar Kathleen e depois atiraria a sua bebê pela janela, onde noutra apenas foi uma viagem silenciosa e quando Kathleen perguntava o porquê de ele não ter parado naquela bomba de gasolina, o homem simplesmente dizia que não era a correta ou apenas mudava de assunto. Tal como também não é certo se o homem apenas ficou dentro do carro quando Kathleen fugiu ou se a perseguiu com uma lanterna durante algum tempo. Das poucas informações que se mantêm idênticas nas diversas entrevistas é que Kathleen identificou o raptor tendo por volta dos 30 anos de idade. Meses mais tarde chegou ao San Francisco Chronicle uma carta do Zodíaco onde mencionou então ter dado boleia a uma mulher e a um bebê. Porém nunca foi possível confirmar tendo em conta também as diversas histórias de Kathleen. A primeira carta foi recebida no dia 31 de julho de 1969 e foi enviada então para os 3 jornais já mencionados. Nessa carta continha a confissão dos seus primeiros 2 ataques, o do Lago Herman e do Blue Rock Springs, deixando alguns detalhes que apenas o assassino e a polícia iam ter acesso de forma a comprovar a sua identidade. Na parte de trás da folha, o Zodíaco também deixou uma das suas famosas cifras, contudo enviou uma parte da cifra a cada um dos 3 jornais, onde também dizia que após decifrado iria revelar a sua identidade. Continha também um pedido que caso não publicassem esta carta e cifra na primeira página dos respectivos jornais, até à tarde do dia seguinte, que iria matar várias pessoas durante todo o fim de semana. Nessas mesmas publicações dos jornais também continha lá um pedido feito pelo chefe do Departamento Policial de Vallejo, onde pediu mais detalhes de forma a provar a sua identidade. Isto era o que continha na cifra, tendo alguns erros ortográficos, porque ao que parece o Zodíaco não era muito bom com o seu inglês. Gosto de matar pessoas porque é tão divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar algo dá uma experiência mais emocionante, é ainda melhor do que sexo com uma rapariga. A melhor parte é que quando eu morrer vou renascer no paraíso, e os que matei tornar-se-ão meus escravos. Não vos dou o meu nome, porque vou tentar abrandar ou parar a minha coleção de escravos para a minha vida após a morte. Ebioriet-me-piti. Este rabisco aqui no fim são caracteres que estavam a mais na cifra. Quase uma semana após o envio da primeira carta, chegou uma outra, desta vez dirigida apenas ao San Francisco Examiner, onde se autotitula pela primeira vez como o Zodíaco e entre mais detalhes acerca de ambos os assassinatos de forma a comprovar a sua identidade. Também nessa mesma carta o Zodíaco questiona se as autoridades estão a divertir-se com a cifra e quando eventualmente a decifrarem iriam encontrá-lo. Porém, como já vimos, nessa cifra não continha qualquer tipo de informação acerca de quem podia ser o Zodíaco. Quase 2 meses passaram-se sem qualquer tipo de notícias por parte do Zodíaco, até que no dia 11 de outubro Paul Stine fora assassinado. À primeira vista ninguém supôs que poderia ser obra do Zodíaco, sendo que poderia muito bem ter sido apenas um roubo que acabou da pior forma.
Porém, 2 dias depois, uma carta chegou ao San Francisco Chronicle, onde continha um texto a confessar que tinha morto Paul Stine. Diz também que a polícia o podia ter apanhado nessa mesma noite e, no final, faz uma ameaça sobre atacar um autocarro escolar. Assina então ainda com o seu símbolo, o círculo com uma cruz no meio. Para além do texto, o Zodiac enviou também parte da camisa que Paul Stine tinha na noite que foi assassinado, ainda ensopada no seu sangue, de forma a comprovar de facto que tinha sido o mesmo a assassinar o taxista. Quase um mês depois, uma outra carta chegou à imprensa local. É o Zodiac quem fala. Pensei que iam precisar de uma boa gargalhada antes de receberem as más notícias, apesar de não as receberem durante algum tempo. PS. Podem imprimir esta nova cifra na vossa primeira página? Sinto-me muito sozinho quando sou ignorado. Tão sozinho que sou capaz de fazer qualquer coisa. Esta é a tão famosa cifra do Zodiac. A cifra que demorou mais de 50 anos a ser decifrada. A cifra que foi necessária uma pandemia para que um grupo de criptologistas a pudesse decifrar. Certamente isto devia conter todas as respostas acerca da sua identidade. Nem por isso. A cifra dizia o seguinte: espero que estejam a divertir-se enquanto tentam apanhar-me. Não era eu naquele programa de TV. O que me leva a dizer que eu não tenho medo da câmara de gás, porque isso vai levar-me para o paraíso mais cedo e porque agora tenho escravos suficientes para trabalharem para mim, quando todos os outros não têm nada quando chegarem ao paraíso. Por isso tenho medo da morte. Eu não tenho medo porque sei que a minha nova vida é fácil na morte do paraíso. Não vou entrar em detalhe de como foi decifrado, vou apenas deixar um link na descrição do vídeo da autoria de quem e como o decifrou. Portanto, 50 anos para decifrar e nenhuma referência à sua identidade. Apenas diz que não tem medo da câmara de gás e que não era ele que apareceu naquele programa de TV. Esse programa refere-se ao facto que no dia 20 de outubro de 1969, alguém que dizia ser o Zodiac contactou o departamento policial de Oakland a exigir que um de 2 advogados de renome, Melvin Belli ou Francis Lee Bailey, aparecesse no talk show matinal AM San Francisco, apresentado por Jim Dunbar. Belli cedeu ao pedido e apareceu no talk show, quando então alguém telefonou para o programa dizendo ser o Zodiac e que o seu verdadeiro nome era Sam. O seguinte é um excerto da conversa que ocorreu. Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headaches. Right. How long have you had those headaches, Sam? Since I killed a kid. Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Does aspirin do you any good? No. Why did you want to talk to Mr. Belli, Sam? I don't want to be hurt. Apenas um dia depois da famosa cifra 340, uma outra carta chegou às mãos da imprensa local, desta vez uma carta que continha 7 páginas. O Zodiac começa primeiro por dizer que até o fim de outubro já matara 7 pessoas e, sendo que está farto das mentiras que a polícia diz sobre ele, o mesmo vai mudar a forma como coleta escravos. Diz que vai então deixar de denunciar os seus ataques e que os mesmos deverão ser confundidos como roubos ou acidentes. O Zodiac passa então a gozar com a polícia, dizendo que nunca o iam apanhar. Aparentemente ele tinha alguma razão. Diz também que não deixa qualquer tipo de impressões digitais no local e as impressões que foram deixadas no táxi foram propositadamente deixadas para que a polícia perdesse tempo. Na mesma noite do assassinato a Paul Stine, afirma ainda que 2 polícias falaram com o mesmo aproximadamente 3 minutos após o Zodiac ter saído do local do crime. O Zodiac fez questão que esta parte em específico fosse imprimida e publicada, caso contrário ia fazer a sua cena. No fim, o Zodiac acaba por descrever uma bomba que fez com materiais simples que comprou facilmente e fez ainda um desenho de como a suposta bomba estava conectada. Esta foi a carta enviada ao advogado Melvin Belli, que aparecera meses antes na TV para falar com um suposto Zodíaco. Caro Melvin, é o Zodiac quem fala. Quero desejar-te um Feliz Natal. A única coisa que te peço é que me ajudes. Não posso pedir ajuda a outros por causa desta coisa dentro de mim que não me deixa. Estou a achar extremamente difícil mantê-la sob controle.
Tenho medo de perder o controle outra vez e ter a minha 9ª ou possivelmente 10ª vítima. Por favor, ajuda-me. Estou a afogar-me. De momento as crianças estão seguras da bomba porque é tão grande para desenterrar e o mecanismo de detonação requer muito trabalho para ajustar corretamente. Mas se me conter demasiado tempo a matar a 9ª pessoa, vou perder todo o controle e vou detonar a bomba. Por favor, ajuda-me. Não consigo controlar-me por muito mais tempo. Foi este um pedido de ajuda? Ou talvez apenas uma forma de gozar com Belai por ter ido àquele programa falar com um impostor a fazer passar-se pelo Zodíaco? Podemos nunca vir saber. Meses passaram-se. Nenhuma carta. Nenhum assassinato com um modus operandi que relembrasse do Zodíaco. Nem nenhum sinal de uma bomba. Até que no dia 20 de abril de 1970, uma outra carta chegou ao San Francisco Chronicle. O Zodíaco questiona se já decifraram a última cifra que ele enviou. E havia também uma outra cifra que continua um mistério até hoje. Em relação à mesma, muitos acreditam que não pode ser decifrada. Existem demasiadas soluções e que é impossível descobrir qual delas é a correta. Nessa mesma carta indica ainda que já matou 10 pessoas e, sendo que a sua bomba se estragou, mostra como fiz uma nova. Por fim, apenas diz: espero que se divirtam a descobrir quem matei. Zodíaco 10, SFPD 0. Oito dias após o envio da sua última carta, o Zodíaco enviou uma outra onde continha um cartão com 2 exigências. A primeira, para todos ficarem a saber da existência da bomba que o Zodíaco tinha informado na última carta, e a segunda seria para a população começar a usar botões de punho com o símbolo do Zodíaco. Nesta carta, o Zodíaco diz que se sente chateado pela população não estar a usar botões de punho com o seu símbolo e, como tal, vai atacar um autocarro escolar com a sua bomba. Contudo, é verão e as escolas estão fechadas, por isso matou um homem sentado num carro. O Zodíaco diz ainda também que as autoridades têm até o outono para encontrar essa bomba que está enterrada e, para tal, o mesmo deixa mais uma cifra que continua um mistério até hoje. Para além de tudo isto, atualiza o número de mortos para 12. Uma carta que chegou novamente ao San Francisco Chronicle, onde desta vez atualizava a sua contagem de mortos para 13 e dizia ainda o que ia fazer aos seus escravos quando chegasse ao paraíso. Um cartão enviado diretamente a Paul Avery, um jornalista que na altura trabalhava para o San Francisco Chronicle e escreveu diversas notícias sobre o Zodíaco. Neste cartão de Halloween continha a atualização de mortes para 14 e as formas como tinha tirado a vida às pessoas. Apesar de conter informação de 4 formas de como matou as suas vítimas, apenas 2 são confirmadas, sendo que nunca foram atribuídas mortes devido a fogo ou através de uma corda ao Zodíaco. O Zodíaco atualiza desta vez o número de mortes para mais de 17 e foi enviada para o Los Angeles Times, que, segundo o Zodíaco, neste jornal não iam deixar para as últimas páginas. Perto de 3 anos passaram sem nenhuma notícia do Zodíaco, até que no dia 29 de janeiro de 1974 chega uma nova carta, novamente dirigida ao San Francisco Chronicle, onde diz que viu o filme O Exorcista, de William Friedkin. Afirma ainda que se não vir esta carta nas primeiras páginas, que voltaria a matar, e por fim atualiza o número de vítimas para 37. De realçar que apenas 5 destas 37 foram atribuídas ao Zodíaco. Esta foi das últimas cartas com pelo menos o intuito de atualizar o número de vítimas. Mas porquê o nome do Zodíaco? Existem teorias sobre certos motivos deste mesmo nome para um assassino em série, algum tipo de significado obscuro ou simplesmente só porque sim. Qualquer das formas, pode ser apenas uma referência aos signos do Zodíaco, contudo seria a única referência, sendo que nas cartas enviadas não mencionam qualquer signo. Uma das outras teorias é devido à marca de relógios Zodiac, uma empresa fundada em 1882 na Suíça,
que, curiosamente, tem como seu logo um círculo com uma cruz. Até na sua página da Wikipédia fazem referência ao assassino do Zodíaco. Isto, juntando ao facto que o Zodíaco parecia ter um feixinho para que as pessoas usassem botões de punho, que ficam curiosamente perto do local onde as pessoas usam relógio, deve ser apenas coincidência. Ao longo dos anos, mais de 2.500 suspeitos foram investigados sem qualquer resultado. Vou mencionar apenas alguns. Lawrence Kane foi considerado suspeito pois podia ter conhecimentos de criptografia, dado ao seu passado na Marinha dos Estados Unidos. Esteve ligado ao desaparecimento de Donna Lass, que é uma outra possível vítima do Zodíaco. Don Fook, um dos polícias que pode ter cruzado-se com o Zodíaco após o ataque a Paul Stine no táxi, disse que Kane era muito parecido com o homem que encontraram nessa mesma noite. Kane foi diagnosticado com distúrbio de controle de impulsos após um acidente rodoviário que pode ser o motivo para ter sido enviado uma carta a Melvin Belli a pedir ajuda, onde o Zodíaco dizia que tinha medo de perder o controle. E por fim, após a polícia mostrar a fotografia de vários suspeitos a Kathleen Jones, a mesma identificou Kane como o seu raptor. Contudo, nunca foram encontradas provas concretas de que Kane era de facto o Zodíaco. Uma delas sendo o facto de que Kane, na altura do incidente com Kathleen, tinha 45 anos e a mesma identificou o seu raptor como perto dos 30. Kathleen não mostrava ser totalmente capaz de se recordar de diversas coisas, tendo em conta as diversas versões que foram contadas pela mesma, juntando ao facto que alguns anos depois foi questionada se era casada na altura do incidente, a mesma não soube responder, por isso, como podem adivinhar, não era a testemunha mais viável. Ross Sullivan está ligado à morte de Sherry Jo Bates, que pode ter sido a primeira vítima do Zodíaco, tinha conhecimentos de criptologia, é incrivelmente parecido com os esboços do Zodíaco e morreu em 1977, o que pode explicar o motivo da paragem das cartas. Porém, Ross tinha perto de 1,88 m e mais de 90 kg, que, segundo as testemunhas, o Zodíaco não era tão alto nem tão pesado. Além disso, Ross sofria de esquizofrenia e de bipolaridade e os investigadores acreditam que, dada a sua condição mental, o mesmo não conseguiria organizar nem planear este tipo de crimes. Arthur Lee Allen, acreditado por muitos o principal suspeito e o mais provável de ser o verdadeiro Zodíaco. Allen esteve na Marinha 2 anos antes de ser expulso e calçava o número 4344, que corresponde às pegadas deixadas no Lago Berryessa. 2 vítimas que sobreviveram aos ataques identificaram Allen como o Zodíaco. Em julho de 1992, a vítima Michael Mayhew identificou Allen a partir de uma seleção de suspeitos no caso do Zodíaco. Porém, a polícia nunca pôde interrogar Allen, sendo que morreu menos de um mês depois, a 26 de agosto de 1992. Já Brian Hartnell disse que a voz e a aparência física de Allen era parecida com a do Zodíaco. Allen foi alvo de várias buscas na sua residência, onde foram encontrados diversos objetos suspeitos, um deles diagramas de bombas com os materiais usados na carta que o Zodíaco enviou. Em 1974 foi preso durante 2 anos por ter assaltado sexualmente um rapaz de 12 anos, o que pode indicar o motivo da paragem das cartas. Em 1991 foi encontrado na sua residência um grande esconderijo de armas e munições do mesmo tipo usado no ataque do Lago Herman. Apesar de tudo isto, a balística e as impressões digitais não correspondiam com as deixadas no local do ataque. Para além disso, a sua caligrafia não correspondia com as cartas deixadas pelo Zodíaco. Acredita-se que o Zodíaco era destro, tendo em conta impressões digitais deixadas numa das suas cartas. É também acreditado que no assassinato de Paul Stine, o Zodíaco matou com um único tiro na cabeça do lado direito a partir do banco de trás do táxi, que, caso fosse com a mão esquerda, seria quase impossível, segundo alguns especialistas. Allen era ambidestro, que, segundo a sua irmã, a mesma, informou às autoridades que Allen foi ensinado a escrever com a mão direita, apesar de ser esquerdino. Porém, é acreditado que Allen continuava a preferir a sua mão esquerda. Como podemos ver na foto tirada em 1991, as suas armas aparentam ter sido colocadas por alguém esquerdino.
e os objetos mais pequenos também se encontram mais próximos da esquerda, de forma a ser mais fácil de agarrar nos mesmos. Qualquer das formas, foram feitos vários testes à caligrafia de Allen com ambas as mãos e nunca corresponderam com as cartas do Zodíaco. Contudo, alguns especialistas acreditam que Allen, em alguns testes, tentou disfarçar a sua caligrafia, embora já não seja possível confirmar. Mas por que nunca foi descoberta a sua identidade? Bem, existem diversas razões para o motivo do Zodíaco não ter sido apanhado. Talvez a maior delas ser o mau trabalho feito pelos departamentos policiais da época. Na altura não havia muita colaboração entre os mesmos. Como exemplo, apesar de o ataque do Lago Herman e o ataque em Blue Rock Springs terem ocorrido a apenas 5 km de distância um do outro, encontravam-se em 2 municípios diferentes, o que levou a 2 departamentos policiais terem tratado dos ataques em separado e sem informação ser partilhada. E, mesmo quando a queriam partilhar, não podiam com a maior eficácia, porque isto eram os anos 60. O filme Zodiac de David Fincher ilustra este mesmo cenário muito bem. Como exemplo, devido à falta de comunicação entre os departamentos no início dos ataques, podiam ter reduzido significativamente o número de suspeitos se tivessem partilhado informação entre eles. No ataque em Blue Rock Springs, Maju, que sobreviveu ao mesmo, indicou o Zodíaco como um homem caucasiano, tendo 1,73 m de altura e deveria pesar pelo menos 88 kg. Já no ataque do Lago Berryessa, a descrição do Zodíaco ficou tendo entre 1,72 m a 1,82 m de altura, com óculos e com cabelo escuro. Foram ainda encontradas pegadas com o número 4344, com um estilo de bota militar, que, como vimos anteriormente, apenas podia ser adquirido por alguém com um passado desse mesmo género. Por fim, teria à volta de 30 anos de idade. No ataque a Paul Stein, Donald Fuchs, um dos polícias que se dirigiu para o local e pode ter-se cruzado com o Zodíaco, descreveu como tendo entre os 80 a 90 kg e perto de 1,77 m de altura. Se juntássemos todas as informações de forma a reduzir o número de suspeitos, podia ser algo deste género. Seria um homem caucasiano, corpulento, na casa dos 30 anos, com uma média de altura de 1,76 m e uma média de peso de 86 kg, tendo em conta todos os testemunhos, e que teria um passado militar com conhecimentos de criptologia. Assim sendo, podiam ir reduzindo a lista de suspeitos, mas tal não aconteceu e continuamos sem saber quem é o Zodíaco. Mais recentemente, em 2018, o Departamento Policial de Vallejo enviou algumas provas para serem testadas por ADN, porém continuam sem ser anunciados os resultados dessas mesmas análises, o que leva alguns a crer que de facto foram encontradas provas e que estão a tentar reduzir a lista de suspeitos, ou simplesmente os resultados não deram em nada. Após meses de pesquisa e de ler demasiados artigos sobre este mesmo caso, acho que é certo que o Zodíaco não passava de um assassino que só queria atenção, daí as cartas e mensagens crípticas. Para além disso, muitos acreditam que daquelas 37 vítimas não passavam de uma mentira, sendo que só foram atribuídas oficialmente 7 vítimas ao Zodíaco, 5 delas mortais. Com certeza o mistério do Zodíaco vai continuar sob isso durante mais algum tempo. O caso estava a perder algum interesse aos olhos do público, mas então aí chegou a doença dos morcegos e meteu-nos todos em casa à procura de formas de passar o tempo. Algumas passaram o tempo a trabalhar, outras a fazer exercício, uma a odiar os Açores por existir e várias pessoas passaram o tempo nos videojogos. Enquanto outras arregaçaram as mangas e decidiram decifrar a cifra Z340, o que trouxe de volta imensa atenção ao caso. Fóruns online e os famosos Armchair Detectives continuam a analisar todos os pixels que conseguem encontrar à procura de pistas para finalmente ser fechado o caso do assassino do Zodíaco.